Boa noite, pessoal. Eh, Aquele outro vídeo está mais claro, né? Tava de manhã, lógico. Esse aqui, à noite, fica assim mesmo. Eh, ah, eu acabei de ver um filme agora, Ghost, né? Fantasma, em inglês. Vocês devem ter visto, né? Um lindo filme de amor. ah, Seria bom que fosse assim mesmo, né? Mas ninguém tem a resposta. É o mistério de Deus, né? E certeza, certeza, eu acho que ninguém tem, né, justamente por ser um mistério. E vendo esse filme eu vi como a vida e morte são, hã, importantes, não importantes no sentido, eh, só da importância, mas como a nossa vida é frágil e quanta atenção a gente tinha que dar a estar vivo, hã, e aos entes queridos. Às vezes é aquela coisa, atenção demais também acaba, virando em ansiedade e acaba dando tudo errado, né, no meu ponto de vista foi tudo errado o que aconteceu com a minha mãe. Lógico, pelo sofrimento que ela passou que não merecia, não tinha nada a ver, né, era uma pessoa, assim, que já estava bem fragilizada e, como todos sabem, né, nessa situação do Brasil, e em todo o mundo, existe as transições, né, de classes, que é da história humana, né. E eu querendo fazer o mais perfeito possível, caí numa depressão que já é antiga, hã, por saber que iria perdê-la, hã, e na prática eu até que tomei algumas decisões, mas não continuei, não dei continuidade a esse tratamento que eu deveria ter feito com mais, hã, eficácia, como eu já falei em vários vídeos. E ela faleceu justamente nessa transição, de classes, da E, D para C. Não querendo, assim, diretamente discriminar, mas, não foi uma luta, né, hã, de baixo para cima da classe, para ela poder, ascender. Foi um movimento de cima para baixo, como acontecem, nas republiquetas, em países que ainda não têm um nível de consci as pessoas ainda não têm um nível de consciência, não digo ideal, mas familiarizados com a democracia e tal. E, hã, eu sabia que eu não estava num ambiente, propício, né, nem aqui e nem em Miguel Pereira, em nenhum dos 2. Não vou falar só daqui, mas aqui é que começou o problema. E eu me comportei, devido à depressão, como se eu estivesse naquela classe média antiga, né, que não iria, me sufocar, não iria, me ameaçar, não é? E essa nova que chegou agora, a gente sabe que vem com uma bagagem grande de agressividade, e o que é natural. Eu que deveria ter me cuidado mais, eu só não previ que seria tanto assim, né, tanto é que, conscientemente, eu sempre procurei, me afastar de situações que envolvessem disputas, justamente por conta dela.
E nos últimos 45 minutos do segundo tempo, eu muito nervosa, acabei me envolvendo com um elemento que não seria, que a gente poderia considerar, tivesse uma formação, né, para atingir uma determinada classe. Não importa se estou sendo preconceituosa, hã, porque eu não era, porque até que a gente não é até que toque o nosso coração e de forma tão forte. Daí não vai nenhuma revanche, porque eu não quero ficar na horizontal, eu quero verticalizar a minha ascensão, a minha vida, né. Quero ascender desse planeta, eu não vou ficar de vingancinha, porque, eu não prestei atenção que estava vindo uma classe que, achava que eu era classe A. E essas confusões existem mesmo, e eu não era muito de falar mesmo, e infelizmente quem passou toda a dor na pele, na psique, eu sei que houve tortura, quando minha mãezinha houve uma tortura sim, no falecimento da minha mãe, e era algo assim que o que eu menos, o que eu mais tentava era protegê-la disso, e eu mesma, tentando protegê-la tanto, a ansiedade se tornou, hã, um tal nível que, acabei me fazendo o que eu nunca pensei em fazer, justamente por saber que não eram indivíduos, hã, capazes de de ter algum tipo de amizade ou compaixão para comigo, porque me sentiam como se fosse diferente. Eu também sentia isso, só que, vai de nível de consciência, né. E daí nessa condição, hã, a minha mãezinha, acabou falecendo de uma forma trágica, e eu não consegui me despedir dela, não consegui tocar nela. E eu lembro que no penúltimo dia ela estava até com frio, e encolhidinha, e eu me deixei paralisar pelo medo. Tinha as 3 idiotas, mas, né, já era o segundo mandato Lula. Eu não há 12 anos que eu não mais, me envolvia com política, porque eu via que não dava jeito mesmo. Tentei sair do Brasil várias vezes, mas não tive condições, não tive cacife, como eu já falei, ou karma mesmo, né, que era aqui mesmo. E esse filme agora realmente me bateu forte, muito forte. Sempre me bateu, mas dessa vez foi muito forte, vendo ele se despedir dela, né, e até usando um corpo de uma médium para poder tocar a amada dele. Bom, nesse contexto, astrologicamente, eu teria oportunidade de avançar na minha mediunidade criativa. E o meu pensamento, o meu foco, perguntam realmente, eu tenho feito terapia e tal, e me perguntam qual é o meu interesse agora, o que que eu vou fazer agora, né. Ah, realmente não, dentro dessa confusão que nós estamos vivendo e da perda da minha mãe daquela forma que eu, né, ao mesmo tempo que eu me culpo, também sei que foram contextos de política e que eu não dei atenção como já não estava dando, porque eu via que o Brasil já não tinha jeito. Eh
Então em 2009, houve esse problema aqui, eu me assustei muito, porque hoje você não o Brasil não tem mais cara, então você tem que investigar muito bem onde você está, onde você vai morar, onde você vai, com quem você vai se comunicar, se abrir e tal. Coisa que antigamente a gente tinha uma coisa mais solta, né, devido até, porque eles eram, mais oprimidos em seus instintos malévolos. Não que outras classes, claro que tem, né. Claro, o Brasil como foi oprimido, a escravidão, tudo isso, né, o ser humano sempre escravizou o outro, né, ele a oportunidade que o ser humano tem de escravizar o mais fraco, vamos dizer, isso é em todos os lugares, é na África, o negro, se ele sentir oportunidade que ele, né, é a questão do poder, isso não tem cor, isso não tem nada, isso tem caráter, formação e consciência, não tem cor. E, realmente eu estou fazendo esse vídeo, mas eu estou muito abalada, emocionalmente com esse filme. E voltando, né, a questão lá do que me perguntam, do meu objetivo, é realmente uma cruzada espiritual, que sempre foi, né, mas eu meio que me distraía, né, por tê-la do meu lado, né, e, e o arquétipo cristão que eu tenho, que eu quero safar disso, acabou passando para ela, ela foi realmente crucificada, foi uma morte foi um certo sacrifício, foi um sacrifício porque foi uma eutanásia, né? Como eu já disse, está no Ministério Público e tal. Vamos ver aí, né? Porque a política realmente interfere. Vamos ver até quando que teremos essa impunidade. E cada caso é cada caso, né? Eu vi agora o caso do Amarildo, daquele ajudante pedreiro que a polícia levou para investigá-lo, né? E ele não apareceu mais. E a família, cada um da família ganhou R$ 500.000. Claro que o dinheiro não aplacaria a dor que eu sinto. Só que o que acontece quando a gente está doente, e cai na real de que milagres podem até existir, mas que a gente não pode ficar tão vulnerável a ponto de achar que vai acontecer, como diz aquela música, né? E que Deus dará, e se Deus não der, ô nega, como é que vai ficar? Né? Então Deus, ele trabalha através de nós. E se nós não estamos mentalmente sadios, emocionalmente sadios, a coisa sai errada e a gente põe culpa em Deus. E viver é muita responsabilidade viver. E a questão da morte também é muita responsabilidade. Então, como eu vi no filme, ele se afastando dela, indo para a luz, e eu fiquei sem saber como minha mãe fez a passagem, somente pelo laudo de uma médica que era vice-prefeita da cidade, e que ela poderia colocar qualquer coisa ali. Mas eu acho assim, eu penso assim, nós estamos no mundo capitalista, hoje eu estou mais na real, é o dinheiro, e através da espiritualidade vai depender muito da minha saúde, né, para esse contato, e o dinheiro seria muito bem-vindo, inclusive para
questionar as pessoas que estiveram no tempo que ela se foi. hã, eu quero saber, né, seja através da espiritualidade, seja através do material, eu preciso saber, de como minha mãe partiu. Isso é muito responsável. Eu já tinha lido o livro tibetano dos mortos e ter falhado em tudo, devido a essa questão de saúde, que já vinha se arrastando há muito tempo, e eu não prestei atenção, que eu não estava numa classe, de gente, pensante, né, que conquistou o seu lugar ali com anos e anos, e sim de seres que não tiveram nem oportunidade de pensar, de aprender a pensar. E eu não sei o que passa pelo coração dessa gente. Não estou dizendo aqui, muito pelo contrário, que a nossa direita, a nossa classe, rica, a nossa classe, seja o que for, seja santa, ou que não seja capaz de cometer homicídios. Mas que, no meu caso, eu não era ameaça para elas, mas sim para o lugar onde, hã, eu me coloquei, hã, devido à minha honestidade de querer fazer, não saber fazer, dar os jeitinhos que as pessoas precisam dar no Brasil, quando não nascem ricas e têm alguns problemas que de saúde, ou seja o que for, que precisa realmente, ter muito dinheiro, ou um milagre. No entanto, a minha mãe já tinha sido meio que desenganada pelo seu João de Deus, em Abadiânia, que é um centro espírita. Como eu falei em vários vídeos, ah, ela foi falar com ele na 9ª vez que ela foi lá, que nós fomos lá, nesse centro espiritual, e ele disse: "Dona, o seu caso, só Jesus Cristo". Então, eh, pé na real, o mundo é capitalista. Estamos passando por eu já sabia disso como astróloga, mas a depressão, ela querer fazer o certo, a ansiedade, a depressão, ela, dependendo do seu contexto, ela pode acabar com a sua vida. Então, é aquela história, muita atenção com essa doença, muita atenção com quem você está, quando você está fragilizada. Eu não gostaria que ninguém passasse, que eu e minha mãe passamos, principalmente nessa época de transição de classes e de onde todo mundo tem razão, onde houve esse rombo enorme de dinheiro, da educação, da saúde e tal. Eu posso dizer que fraquejei, porque já tinha lutado demais. Não foi sábio. Não foi sábio, e era só eu e ela. Eu queria dar o máximo de atenção, o máximo de amor, o máximo de condições, materiais e prazeres, mas estou na real, estou na real, não podia deixar de estar agora, e valorizo o dinheiro sim, que seja muito bem-vindo esse dinheiro que a família do Amarildo vai ganhar, e que todos deveriam ser indenizados nesse país. Todo esse dinheiro que foi roubado, né, ele poderia servir não só para extirpar a fome e a ignorância da maioria da nossa população, como também para pagar enormes indenizações a pessoas extremamente, sofridas e massacradas.
portanto eu dou essa liberdade e abro essa possibilidade que eu nunca tinha pensado de sim, todo o dinheiro do mundo eu quero. Eu vou resolver essa situação da minha mãe. Eu quero ter paz. Boa noite de novo.